Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista. E o nosso entrevistado agora é o Dr. Pedro Longo, diretor-geral do Detran Acre. Falar das novidades do Detran. Olha, aquela exigência absurda para ter que refazer o curso para tirar a carteira de motorista caiu. Daqui a pouco vamos falar disso. Falar também dos radares novos, mas de um detalhe que ninguém explorou muito aqui, né? A gente não falou disso da última vez. O condutor pode passar no sinal vermelho depois das 11 da noite, desde que seja na velocidade correspondente àquele trecho. Vamos falar disso também e falar das novidades, o parcelamento de dívidas, por exemplo. Já eu converso tudo isso com o Dr. Pedro Longo, mas antes, deixa eu dar um recado aqui da Copserge, nossos parceiros que estão de volta aqui no Gazeta Entrevista. A Copserge, a maior cooperativa do Acre, sinônimo de eficiência que gera renda para milhares de famílias. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Bem, de volta agora conosco o Dr. Pedro Longo. Boa tarde, Dr. Pedro Longo. Boa tarde. Eu quero começar falando desse assunto que gerou muita polêmica, que foi a exigência para o condutor renovar a carteira de habilitação, de ter que refazer todos aqueles cursos que a gente faz a primeira vez. E isso o governo propôs, mas aí não se segurou, já foi derrubado. Como é que o senhor viu essa medida? Olha, Rogério, um verdadeiro absurdo, né? Por sorte, quando o CONTRAN anunciou essa medida, os diretores do Detran estavam reunidos em João Pessoa no encontro nacional, que é realizado a cada 2, 3 meses. E os Detrans foram unânimes contrários a essa medida. Até porque, veja bem, eu até concordaria se fosse para um motorista infrator, alguém que tem lá 4, 5 multas gravíssimas, né, fazer algum tipo de reciclagem, porque demonstra ser uma pessoa que não está atenta à legislação. Mas veja, você é um motorista cauteloso, prudente, não comete nenhuma infração grave no período recente, vai renovar a sua carteira, tem que fazer novamente um curso, uma prova prática. Imagina o transtorno para quem depende disso para viver, né? Então, nós nos manifestamos radicalmente contra essa medida e, felizmente, o ministro teve a sensibilidade de convocar o CONTRAN e revogar essa resolução. Então, já não corremos mais o risco, seria a partir de junho, né? Não há mais esse risco para a população. Muito bem. Outro assunto que o senhor veio aqui da última vez, nós não tocamos nele, mas que é importante lembrar. Com relação aos novos radares aqui em Rio Branco e da possibilidade do condutor ultrapassar o sinal vermelho depois das 11 horas da noite, às 23 horas, desde que esteja dentro da velocidade regulamentada, como é que isso vai funcionar? Olha, existe um programa, né, no sistema que controla esses radares que permite que a partir das 23 horas o condutor, claro, com muita cautela também, né? Mas veja, é um período já tarde, um trânsito pequeno e há sempre um certo risco à segurança do condutor. Existem alguns pontos mais complexos, né, em termos de segurança. Então, se o condutor se aproximando do sinal verifica que não vem nenhum outro veículo, ele se sente de alguma maneira temeroso, ele pode ultrapassar a partir das 23 até as 6 horas da manhã. Então foi uma decisão do Detran de liberar este período, mas com aquela observação que você fez, bem, tem que passar dentro, evidentemente, da velocidade. A velocidade média é 40, 50 quilômetros. Em geral 50, em alguns pontos 40, né? Então, basta estar dentro da velocidade, a partir das 23 horas, a pessoa com cautela para o seu veículo, verificando que não há movimento e sentindo-se mais seguro em prosseguir, poderá fazê-lo. Lógico que isso é em função da questão da segurança, claro, né? Claro. Lugares ermos, Exato. pouco movimento, Exato. A gente fica muito exposto. Certo, mas não corre o risco de o condutor, de repente, receber a surpresa ruim? Uma multa? Porque não há. E se eventualmente acontecer alguma falha no sistema,
basta ele apresentar o recurso e será dado baixa. Mas o sistema já é programado para, ele registra, o radar está em funcionamento, mas, assim, eventualmente, mas a notificação não será expedida nessas condições, não haverá autuação. Certo. Se eventualmente houver, não há nenhuma dificuldade, a gente baixa. Doutor Pedro, e os novos radares? Já foram todos instalados, estão funcionando? Né? Eu percebo que em alguns pontos específicos ainda estão apagados, é questão de ajuste? Ajuste, é aferição, às vezes tem alguma constatação, mas aqui, Rogério, a gente não faz pegadinha. Então nós fomos muito transparentes, né? E tanto que nós avisamos novamente, a população já sabia, já tinha visto, nós já tínhamos até falado aqui em outros meios de comunicação, mas antes de entrar em funcionamento, nós novamente avisamos a população, porque a gente quer sempre atuar com muita transparência. Mas então eles já estão funcionando, via de regra, estão todos funcionando. Exato, a operação não é direta do Detran, é importante que fique claro, é uma empresa que é contratada, é licitada para isso, então claro, ela tem a manutenção, tem ajustes, né, aí nós não... temos assim esse detalhamento, mas é da rotina da operação. Doutor Pedro, em relação ao parcelamento de dívidas com o Detran, isso é uma novidade que vem esse ano e que vem ajudar os condutores, como é que vai funcionar? Olha, essa é uma agenda muito positiva, porque o que ocorria? Havia um parcelamento de multas no Acre em boa parte dos estados. As pessoas às vezes pagavam a primeira parcela no boleto, não regularizavam alguma situação pendente, e não pagava o restante. E aquilo se acumulava, havia uma inadimplência grande. Então, o Denatran proibiu o parcelamento. E aí nós ficamos numa situação muito difícil, porque você imagina, um momento de crise, né? Dificuldade do cidadão já em arcar com as suas contas sem poder ter esse parcelamento. Mas ao final do ano, o Conselho Nacional de Trânsito ele elaborou uma resolução permitindo que cada Detran credenciasse, se o Detran quisesse, né? Credenciasse instituições financeiras para, através do cartão de crédito, fazer o parcelamento. Porque pagando com o cartão, a relação fica entre a pessoa privada e o cartão. Os órgãos de trânsito recebem, sejam as multas, as taxas, e inclusive o IPVA está sendo permitido parcelar. Então nós abrimos um credenciamento nos termos do CONTRAN, né? Foi um processo, é um processo aberto, outras empresas ainda podem se cadastrar, mas já tivemos uma interessada que já iniciou o oferecimento do serviço. Doutor Pedro, um assunto que eu já toquei dele com o senhor aqui é em relação à apreensão de veículos que têm débito. Uhum. Já existem algumas decisões da Justiça no sentido de que o órgão não pode apreender esse veículo. Mas com relação ao entendimento dos Detrans de cada estado, como é que está a situação e aqui no Acre especificamente? O entendimento que predomina hoje é de que a apreensão ela não ocorre em si pelo débito do IPVA, que a discussão é sobre o débito do imposto. Ela ocorre por não estar o veículo em situação de circulação. Ele não está regularizado, porque sem o IPVA também não gera o documento, né, aquele documento de porte. Então o Código de Trânsito prevê que veículos que não estejam devidamente licenciados devam ser apreendidos. Então, até que haja uma alteração legislativa mais clara ou decisões com efeito erga omnes, né, com efeitos para todos, nós somos obrigados a cumprir a legislação. Mas o condutor pode recorrer, independente disso, não, alegando essa jurisprudência. Claro. Só que aí é um recurso judicial, no caso. Né? E nós não temos ainda uma pacificação da jurisprudência numa ou noutra. Hoje, em geral, as decisões dos Detrans dos estados são confirmadas pela Justiça. Na última vez que o senhor esteve aqui, a gente falou um pouco da sua gestão, dos números, da redução do número de acidentes, e aproxima-se o período de desincompatibilização dos gestores que serão candidatos nessas eleições, e, ao que me consta, o senhor será candidato, né? Não sei se isso já foi oficializado. Aliás, como é que está essa discussão? O senhor, de fato, vai se desincompatibilizar? Olha, existe essa possibilidade, Rogério. Eu recebi um convite do partido a qual estou filiado, né, para assumir esse desafio. Então, estou considerando seriamente essa possibilidade. Nos termos da legislação, eu teria que me afastar como qualquer gestor, né, até o dia 7 de abril. Então, nós estamos concluindo uma agenda, tem ainda algumas iniciativas importantes, como a entrega da nova sede em Cruzeiro do Sul, o lançamento da pedra fundamental do futuro complexo do Detran, que vai ser lá no 2º distrito, e esgotada essa pauta, eu devo sim pedir o meu afastamento para ir assumir esse novo desafio, que também é muito importante. E já
tem aí no bastidor da política muita especulação sobre quem poderia assumir a direção do órgão, tendo em vista a importância do Detran, enfim. E nesse sentido, já há alguma conversa? Olha, essa é uma decisão exclusiva do governador, então eu não tenho autoridade para antecipar. A expectativa que existe é de uma solução técnica, né, que alguém da própria administração do órgão possa dar continuidade à gestão, mas ficará a cargo, evidentemente, do governador. Doutor Pedro, a gestão do senhor ficou muito caracterizada por critérios técnicos, né? O senhor sempre procurou se pautar dentro da legislação e trabalhar muito essa questão técnica. Redução do número de acidentes foi um outro ponto muito positivo. Mas a gente observa a vida das grandes cidades e percebe que o trânsito ele ganha uma importância cada vez maior. Então, diante dessa situação, da sua experiência no órgão, como é que o senhor vê o desafio dos órgãos que gerenciam o trânsito para o futuro das cidades? Olha, cada vez maior, Rogério, porque você está absolutamente correto. A mobilidade urbana, ela é essencial, ela tem a ver até com o direito constitucional de ir e vir. Para que o cidadão possa ter qualidade de vida, ele precisa poder se locomover em condições favoráveis para o seu trabalho, para o lazer, né, para o estudo, enfim, para todas as atividades. Então esse é um desafio grande. Todas as cidades, as metrópoles, as regiões metropolitanas estão enfrentando esse desafio. Como conceber para o futuro o transporte? Qual é a tendência? Transporte coletivo, principalmente de qualidade, né? Preciso melhorar a qualidade dos ônibus, oferecer meios alternativos, a carona solidária, as ciclovias também devem ser incentivadas, né? Então tudo aquilo que possa reduzir um pouco o quantitativo de veículos utilizados de forma individual aponta um pouco mais na direção do futuro. Nesse caso, no caso do Detran do Acre, o senhor acredita que ele está nesse rumo? Quer dizer, o senhor vai passar outros diretores também, claro. Mas há políticas que são permanentes. Sim, são. E nós temos conversado muito com os órgãos municipais também nesse sentido. O nosso pessoal tem buscado se qualificar, participar de congressos em todo o país. Para quê? Para a gente trazer novidades, situações, como fizemos recentemente com as faixas elevadas, né, que a gente trouxe, foi uma experiência externa que trouxemos aqui para Rio Branco. E nós pretendemos repetir, replicar em outras circunstâncias, dentro dessa sua percepção mesmo. O trânsito é extremamente importante, a cada dia ganha mais relevância, é mais tempo que nós perdemos, né, nos deslocando, é um motivo muitas vezes de estresse, né? Quando na verdade deveria ser uma coisa prazerosa para nos propiciar que possamos viver com qualidade a vida. Pois é, e a gente percebe que em algumas cidades mais desenvolvidas já tem teste de veículos automotores que não necessitam da presença de um condutor, né? Que são os chamados autônomos. Pois bem, quando o senhor coloca um ponto como esse, né, de uma tecnologia ultra avançada, e as dificuldades que nós temos ainda, como equacionar isso? Nós estamos ainda vivendo um pouco no século passado, né, aqui no Acre. Já tem soluções muito importantes. Eu colocaria Curitiba como uma referência, um padrão que é reconhecido nacionalmente. Temos essas experiências agora, principalmente nos Estados Unidos, dos veículos autônomos, e o futuro é um pouco por aí, né? Eu acho que isso aponta nesse caminho. Mas é um processo e aos poucos as novidades vão chegando também aqui, né? A tecnologia vai chegando e nós vamos ter mais instrumentos para poder avançar. Eu quero encerrar destacando o papel do condutor, a consciência da população. O Detran tem batido muito nessa tecla. Né? Nesse sentido, como é que o senhor vê a importância da conscientização para o trânsito fluir, né? Ora, 100%, Rogério, porque eu, inclusive, busquei nessa gestão reposicionar um pouco a imagem do Detran, afastar aquele lado só da fiscalização, só da multa, trabalhar muito na educação. Você é testemunha, né, das campanhas inúmeras que a gente lançou, nossas equipes estiveram nas escolas, estiveram nas fábricas, levando, e isso está dando resultado. Você percebe aos poucos uma consciência muito maior, as pessoas estão um pouco mais generosas no trânsito, um pouco mais de respeito às faixas de pedestre, e esse é o caminho do futuro. Você julga um pouco o estágio da civilização de um povo, de um estado, de uma cidade, pela forma como as pessoas se comportam no trânsito, né? E o nosso trânsito aqui tem problemas? Tem, mas quando você compara com outras cidades, é um trânsito até bastante razoável. Nós não temos aquele hábito aqui de ficar buzinando, tem cidades que é uma loucura, né? Coisa absurda. Então aqui nós estamos avançando sim, eu estou satisfeito com a receptividade que a população tem tido com essas campanhas educativas e de conscientização.
Muito bem, doutor Pedro Luiz Longo, diretor-geral do Detran, talvez seja a última entrevista que ele nos concede como diretor-geral do Detran, né? Se for ser candidato, de qualquer forma, é sempre bem-vindo, doutor Pedro. Obrigado. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.